Olá, bom dia. São 6h01, terça-feira, começando agora, 14 de dezembro. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar do Pacotão, mais uma novela do VLT e BRT com valor ainda apenas estimado. Vamos falar também do passaporte da vacina. A AGU contesta posição do STF. Tudo isso, muito mais a partir de agora. Mas antes, aquele bom dia especial para você mais uma vez e para você também, Kleber Lima. Seja bem-vindo nessa terça-feira chuvosa. Dia 14 de dezembro, não é? É, 14 de dezembro. Bom dia para você, Luciana Gaviglia. Bom dia para você, Daniel Petengil. E um bom dia mais do que especial para você, que nos honra com a sua qualificada audiência. Isso aí, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. Satisfação fazer parte novamente desta bancada. É isso aí, gente. Olha, eu vou começar um pouquinho diferente hoje, porque parece que está chovendo lá fora, em muitos bairros daqui da capital, ou Cuiabá toda, Várzea Grande também. Vamos dar aquela olhadinha, então, nas imagens do trânsito. Olha só, o tempo está fechado mesmo. Fomos diretamente ali para a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal. O céu aí meio cinzenta, quase branco, a pista bem molhada. Então, atenção você, condutor, porque com a pista molhada sempre é preciso ter um pouquinho mais de cautela, mais de atenção. Agora, imagens da Agrícola Paz de Barros. Pelo jeito não está caindo água não, mas deve estar garoando, viu? Aí bem pertinho da Arena Pantanal, onde inclusive está linda a arena, hein? Com a decoração natalina. Vamos agora para um giro de imagens para outra região, Avenida Arquimedes Pereira Lima, ou seja, gente, está chovendo desde o Cochipó, ali perto de Várzea Grande, Miguel Sutil, deve estar caindo água aí por toda Cuiabá e o tempo amanheceu bem mais fresquinho, graças a Deus. Agora, parece, Kleber, Daniel, está chovendo aí na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, é isso mesmo? Sim, pelo menos alguns minutos atrás eu já cheguei com a garoinha fina, mas tá caindo sim. Tá chovendo aí? Tá chovendo. Os nossos telespectadores podiam mandar fotos da chuva. Você falou uma frase bonita, Luciana. É, qual foi? Com a pista molhada, atenção redobrada. É, bonita e que vale um alerta mesmo, porque, gente, olha, para acontecer acidentes com a pista assim, é facinho, viu? Um descuido de nada e pronto, já foi, viu, gente? Não precisa ir com pressa, não. Não tem que ter pressa não, quando a pista está molhada, porque o que vale... Só queria dizer também que hoje eu descumpri o combinado e não vim vestido de roxo. Mas tudo bem, né? Eles estão me aceitando aqui. Está perdoado Exatamente, por esse lapso. Descumpri. Mas eu vou lhe contestar nesse momento. Não foi combinado? Não foi? Não. Não, é porque foi, mas não podia falar. Foi uma tá coincidência, certo. Kleber Lima. Você acha que Kleber Lima ia ligar para mim e falar assim, olha, que cor de roupa você vai amanhã? Nunca no Brasil. Nos bastidores acontece esse tipo de coisa. Nos bastidores. Foi combinado antes, aqui na bancada. Eu descumpri, eu esqueci disso. As pessoas estão com a desmemoriada Ai, da chuva. vou falar para você, então prova que eu quero ver. Bom, gente, mas olha, tá alinhado, estamos alinhados, né? Bacana. Diz que isso quando acontece a mesma energia, né, Kleber Lima? Vamos acreditar então que seja para a nossa harmonia, Daniel Petengil. Também não sei o significado das cores, o que quer dizer o roxo também? Olha, eu aqui tentando puxar na minha memória, tem a ver com espiritualidade, é uma cor muito boa, viu? Lilás, Isso, o roxo, parece que é uma cor que eles acabam fazendo ligações aí mais espiritualizadas, viu? Está correto, a escolha está correta. Eu tenho alguém aqui que sabe tudo sobre cores. Então Diz aí, então, Verônica Raquel, nossa editora. Espiritualidade, magia e mistério. Por isso que forro de caixão é tudo roxo. O roxo transmite a sensação do quê? Não é? Ó, magia, espiritualidade, cores boas. Eu não vi o que você Ele disse. vai no pode caixão. repetir. E por isso que forro de caixão é tudo roxo. Meu pai eterno. Com um discurso tão bonito, de repente. Mas Vamos mudar o rumo você dessa que fala conversa. espiritualidade não quer falar de morte? Vamos mudar o rumo Oxe. dessa conversa. Não estou preparada para isso nesse momento Mas ainda, a gente Kleber nasce Lima. para morrer. Se tem uma coisa certa nessa isso é vida, a gente nasce para morrer. Então é melhor se preparar. Tá bom, mas Porque olha, esse dia vai chegar. eu continuo vivendo e achando bom. Ótimo, ótimo lema também. Bom, gente, olha só. Outro dia a gente falou sobre esse assunto, tá? Olha só, ontem
O governador Mauro Mendes foi um evento lá no Ministério Público, teve a junção aí do CIRA, da Delegacia Fazendária, e foi um momento importante porque foram levantados ontem, inclusive, valores de recuperação de ativos para o Estado, né? Um volume alto. E aí, durante esse evento lá no Ministério Público, o governador, mais uma vez, claro, questionado pela imprensa, Daniel e Kleber Lima, falou um pouquinho sobre o pacote de medidas e algo positivo. Será que esse pacote que prevê, né, estabelece já a partir de janeiro a redução de impostos, né, em relação ao ICMS, ele pode de fato trazer mais empresas aqui para o estado de Mato Grosso? Pode deixar o estado mais competitivo? Vamos ouvir então uma declaração do governador falando sobre isso, alguns dos possíveis efeitos desse pacote. O governo fez sua parte. Nós estamos implementando aqui em Mato Grosso o maior pacote de redução de impostos do Brasil. A energia elétrica cai de 27% para 17%, telecomunicações, internet de 30% para 17%, o gás liquefeito de petróleo, GLP, de 17% para 12%, gasolina de 25% para 23% e óleo diesel de 17% para 16%. O governo fez a sua parte. Nós vamos fiscalizar. Importante que os órgãos de controle também fiscalizem para que este benefício vá para o bolso do cidadão e não fique, né, na cadeia com as empresas ou com aqueles que, né, exercem esse poder de comercializar tanto produtos como serviços aqui em Mato Grosso. Bom, gente, é claro que quando falamos aqui de redução de impostos, o governador Mauro Mendes não evita falar. Vou ser justo aqui, ele fala sobre tudo, mas ele considera esse pacote aí como um filho muito importante. É como se o governador estivesse, de fato, fazendo uma grande lição para todos os matogrossenses, tentando ajudar nesse momento ainda de recuperação da economia e também do bolso dos cidadãos. Daniel. Você também falou de um detalhe importante, que é a atração de investimentos de empresas. Mato Grosso, historicamente, tem esse problema, esse gargalo, que é a questão da logística, né? As estradas e mesmo a distância em relação ao sul-sudeste. Então, tem que se ver, se avaliar, principalmente o impacto da redução da energia elétrica, né? Para a indústria, principalmente, para ver se alguma empresa ou a indústria, de modo geral, se interessa, né, para fazer algum tipo de investimento novo em Mato Grosso, levando em consideração todos esses fatores aí, a logística principalmente, tem tentado melhorar, tem esse projeto da ferrovia estadual, mas 2 projetos de ferrovias federais aqui para Mato Grosso. Isso tende a ajudar muito, né, a questão do transporte, da logística aqui mato-grossense. E por tabela, né, isso acaba impactando, né, nos investimentos que chegam ao Mato Grosso. Olha só, Kleber Lima, eu diria que mais, né? O Daniel levantou um ponto muito importante que é em relação à energia, porque sabemos que o impacto é muito grande da conta de energia para todas as empresas, principalmente para a indústria. Mas será que, de fato, esse pacote pode reverter, né, o fato de trazer mais competitividade aqui para o Estado? E vou lembrar que não é só isso, não. Você acha que já pode também ter um efeito o fato da ferrovia? Porque quando a gente fala da necessidade da ampliação aqui da indústria e também, gente, da agroindústria, você acha que é um bom momento para Mato Grosso tentar captar empresas de outros estados para cá? Existem espaços, vamos relembrar aqui, e também necessidades para atendimento de inúmeros nichos de mercado. Está faltando indústria aqui. Olha, a resolução do problema de infraestrutura de transportes é essencial para esse upgrade, vamos dizer assim, do modelo econômico do estado, do município. Vide a experiência de Rondonópolis. Rondonópolis é considerada hoje a capital da agroindústria do Brasil, porque ela, após a chegada dos trilhos, ela se transformou de um polo meramente produtor de grãos e commodities para um polo que já começa o processo inicial de industrialização, de processamento desses cultivares, né, que são plantados ali. Isso atrai a indústria que isso movimenta, que a ferrovia movimenta. Em Rondonópolis, era bom as pessoas, quando forem passar por ali, parar para prestar atenção nisso,
no volume o que a indústria atrai também, no volume de serviços, no que ela impacta. Hotelaria, alimentação, mecânica, oficinas, borracharia, uma infinidade de atividades econômicas que são desenvolvidas a partir da chegada da ferrovia. A gente aqui em Cuiabá começará a ver isso mais de perto quando os trilhos já estiverem cortando o município, né? Aqui não sendo um polo produtor, aqui já é um polo de serviço, aqui é um polo importante, um polo financeiro, né? E tende a agregar muito mais valor aqui para a região da Baixada, e não só Cuiabá e Varza Grande. Eu entendo que o impacto positivo da chegada da ferrovia vai abranger todo o Vale do Rio Cuiabá, todo o Vale. Cabe aí uma política de desenvolvimento econômico compartilhado para essa região como um todo, Daniel, a partir desse advento. Qual advento? A chegada da ferrovia. É preciso que os prefeitos se unam aí, existe um órgão já, né, chamado Consórcio do Vale do Rio Cuiabá. É preciso que eles comecem a se movimentar para discutir de que maneira Santo Antônio de Levegé, Livramento, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Acorizal, Rosário, de que maneira essas cidades poderão se integrar a esse novo momento de desenvolvimento do Estado a partir da chegada da ferrovia. Para finalizar, eu vejo o governador fazendo um esforço grande para poder vender a redução de impostos, Luciana, como um dos principais atributos do seu governo. Eu acho que é importante, mas eu acho que isso não traz para a população o impacto que a ferrovia traz, por exemplo, quando chegar. Até porque é isso, em alguns casos, a inflação ela come essa redução de imposto no curtíssimo prazo. Em coisa de um ano, essa redução de energia elétrica, que é a mais significativa aí do pacote, ela deixa de ser notada, ela deixa de ser percebida. Porque há um efeito de compensação reversa provocado, nem sei se existe essa palavra, mas é o entendimento que eu estou construindo aqui, né? Compensação reversa negativa nesse caso, que é o efeito do aumento da inflação, vai atenuando essa redução que é pequena, não é tão... Ela é grande para o governo, levando em conta o volume de impostos que ele abre mão de arrecadar, mas individualmente, para cada um de nós, ela é pequena, ela é bem pequena. Enquanto que a chegada da ferrovia, ela trará um impacto mais perene, mais profundo e mais perene, ou seja, é mais forte o impacto que ela vai causar e vai durar por muito e muito, muito mais tempo. Né? Então, eu elegeria a ferrovia como a principal construção desse governo, como o principal atributo desse governo. Muito bem, Kleber, mas Daniel, vamos lembrar aqui, durante algum período, Mato Grosso foi ventilado em todo o país, porque o governador Mauro Mendes, justiça seja feita, foi praticamente um dos primeiros governadores a propor essa redução significativa do ICMS da energia. É claro, todo gestor deveria ter essa responsabilidade, esse compromisso com a sua população diante da economia. O bolso está apertado. E ele veio se mostrando o quê? Solidário, entendendo a situação. Então, por um momento, ele ficou em cenário nacional, como sendo, olha, algum governador fez a lição de casa. Você tem essa visão ou não? Porque aí Mato Grosso ventila para o país todo e aí pode despertar, de fato, a atenção do setor produtivo. É, sim, uma sinalização muito importante do governador em relação a um custo importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Mas, bem como o Kleber disse, tem a inflação que esse ano deve fechar perto de 10%. Isso também já tira muito do poder aquisitivo, poder de compra das pessoas. Eu só quero acrescentar a informação do Kleber sobre Rondonópolis, ser a capital da agroindústria. Já está perto de perder esse título, porque a Comissão de Cultura da Câmara Federal aprovou uma proposta do deputado Neri Geller para transformar Lucas do Rio Verde como a capital nacional da agroindústria. Né? Relatoria coube à deputada Rosa Neide, uma colega de bancada do Neri Geller, e aqui tudo indica, vai a plenário e vai acabar se confirmando mesmo a escolha de Lucas do Rio Verde como a capital nacional da agroindústria. É o título, né? O título. Como Sorriso já tem o título também por lei federal,
de capital nacional do agronegócio. Exato. Até pelo a maior produtividade numa área concentrada de soja do Brasil. Não só soja, algodão, milho, mas assim, até Lucas atingir o patamar que Rondonópolis já tem, leva um tempo. Aí não se faz isso por decreto, né? E também não é questão de questionar muito, mas assim, em relação à agroindústria, aqui nossa produção é bastante primária ainda, né? A agroindústria também é muito mais desenvolvida em outros estados, como Santa Catarina, Paraná, né? Alguns municípios têm um parque industrial muito mais desenvolvido. Mas aí você tá aqui diferenciar indústria de agroindústria, né? Sim. Então, assim, claro que se falar indústria no Brasil, você está falando em São Paulo, primeiro de tudo, aí você fala no polo petroquímico do Rio de Janeiro, da Bahia, que também são indústrias, inclusive, que agregam um valor muito maior. Mas a agroindústria, você não tem grandes pares pelo Brasil afora, como você tem, ou poucos, como você tem em Rondonópolis. Porque é a primeira transformação do produto primário, né? Da soja você vai transformar em farelo, você vai transformar já em óleo, em goma, o milho você já vai processar, fazer a mesma coisa. Então essa é a agroindústria e a Rondonópolis, até pela proximidade já, né, com a saída ali para o estado, ela leva uma vantagem em relação a qualquer outro município de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde, contudo, Daniel e Luciana Guilherme, ela não gosta do o nome deles a gente tem que gaguejar de vez em quando, né? É Gaviliglia, né? Porque ela tem uma vantagem que eu vejo que no médio prazo ela vai se tornar sim competitiva com Rondonópolis e outras, que é o quê? Primeiro que ela está num polo que tem mais produção de grãos. Além dela própria, está do lado do Sorriso. Aquela região, ela está assim no portal do Chapadão do Pareci, que é a primeira grande área produtiva de Mato Grosso. E vai ter a outra ferrovia, a leste-oeste, que vai chegar lá, que vem de Goiás. Né? Então, ela vai ser entroncamento de duas ferrovias. Aí, isso tende, no médio prazo, depois que essas duas ferrovias estiverem de fato implantadas e funcionando, a catapultar Lucas do Rio Verde, que já experimenta um dos maiores crescimentos do Brasil. Né? Não é à toa que é o sexto maior PIB do Brasil, embora não seja a Eu citei esse conceito de agroindústria um pouco mais amplo. Por exemplo, que eu morei um ano lá no oeste de Santa Catarina, onde é um polo importantíssimo de abate de animais e de frigoríficos, né? Então ali tem a BR Foods e tal, a Aurora, então eles têm um parque industrial bastante desenvolvido aqui na região ali do oeste catarinense. Ok. Verdade, frigorífico também é agroindústria. Ok, gente, agora falamos aqui um pouquinho da ferrovia, vamos para outros trilhos que já colocaram, né? Mas são trilhos inativos, eu diria. Vamos para aquela novela que você tanto conhece e já está até cansado, né? VLT e BRT, porque tem novidades e quem vai trazer todos os detalhes para a gente agora é o repórter Antônio Carlos Silva. Olá, Antônio, diz para a gente aqui quais são as últimas informações sobre essa novela VLT e BRT. O governador disse há pouco tempo que iria pagar essa conta aí do VLT para rescindir logo esse contrato, para que ele pudesse fazer o edital de licitação do BRT. Isso já aconteceu, Antônio? Quais são os novos desdobramentos aí desta história até o momento sem fim ainda? Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. Novela mesmo, vamos lembrar, para a Copa do Mundo 2014 era BRT, mudou-se para VLT e agora o governo do Mato Grosso anuncia o início das obras para a construção do BRT, que é o ônibus de trânsito rápido movido à eletricidade. A licitação será através do regime diferenciado de contratação integrada, obra no valor de 480 milhões e 500 mil reais para projetos básico, executivo de engenharia, desapropriações, licenças, outorgas, aprovações e execução das obras, entre elas 46 estações de BRT, 2 terminais, um do Cochipó, outro no CPA, além da reconstrução do terminal André Maggi em Várzea Grande.
também construção de um viaduto para a passagem do BRT na rotatória entre as avenidas Beira Rio e Fernando Corrêa da Costa. Nova ponte sobre o rio Cochipó, criação do Parque Linear na avenida do CPA, requalificação do Largo do Rosário, adequações no trânsito, integração com os sistemas de transporte coletivo, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, além da possibilidade de expansão do BRT para outras regiões das duas cidades mais populosas de Mato Grosso. A duração das obras deve ser de 2 anos. Para o governador Mauro Mendes, é o fim de um imbróglio. Luciana, Daniel, Kleber, você acompanha a notícia de frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco com outras informações, Antônio, obrigada. E aí eu vou começar aqui pelo Daniel. Daniel, diz pra gente esses valores aí, cada hora um valor apresentado e a gente fica assim, afinal de contas, gente, qual é essa conta aí do BRT? Porque começou ventilando na casa dos 400 milhões, depois subiu mais um pouquinho, 600 milhões. Aí o governador disse o seguinte, olha, eu vou saber dessa conta só após os projetos executivos, o projeto básico. E aí, afinal de contas, pode chegar a quanto o valor do BRT, então? Pois é, nós, inclusive hoje está sendo chamado de pacotão do BRT, porque uma mesma empresa vai ser contratada para fazer o projeto básico, o executivo, repensar ali as desapropriações e executar de fato a obra do BRT aqui na capital. Também uma coisa a se destacar, como diz a Luciana, é a questão do custo, né? Lá em setembro, o próprio governador admitiu que o custo de implantação do BRT passaria dos 630 milhões de reais, porque ele inclusive citou o custo dos insumos, o valor do aço, que no mercado internacional está atrelado ali ao dólar, então, e a inflação também, e seriam insumos que, claro, influenciam muito na questão da obra, de qualquer obra, e ainda mais essa de grandes proporções, né? Essa mesma empresa, então, vai ser contratada para fazer toda essa etapa aí, antes da construção, e aí, de repente, agora a SECOM, pelo menos o próprio governo, trabalha com a cifra de 480 milhões, né? Então, gostaria de saber o que mudou nesses de 3 meses para cá, para que a estimativa descesse tanto, 200 milhões, né, em relação à obra, porque os engenheiros podem explicar um pouco melhor, mas eu acredito que só após a finalização do projeto, principalmente do projeto executivo, após o básico, e também de você levantar as necessidades das desapropriações, é que vai ficar um pouco mais claro qual vai ser esse custo, né, essa despesa toda para a implantação do BRT aqui em Cuiabá. Kleber Lima, assunto delicadíssimo que também divide opiniões, BRT, VLT, ainda tem um clamor aí por alguns segmentos pedindo VLT e o governador não pensa em VLT de forma alguma. Todos os andamentos aí do governo, de fato, é para colocar o final no VLT e dar o start no BRT, mesmo com os valores ainda, sabemos que realmente tudo subiu, o aço, tudo aquilo que envolve a construção civil pesada, é claro que teve uma elevação. Mas, enfim, ele está tentando resolver essa celeuma, essa novela aí que tanto angustia a nossa população e é doloroso, né, quando passamos aí pelas avenidas, chegando até a Várzea Grande, aquele símbolo da corrupção doeu no bolso de todo mundo, sangrou o bolso da população, os cofres públicos, obras inacabadas e, pelo menos, ele está tentando resolver de um jeito ou de outro, mesmo que não agrade a todos. Você acredita que, de fato, o governador Mauro Mendes vai conseguir concluir esse processo, colocar um ponto final no VLT para abrir caminhos aí para o BRT? Olha, eu desejo que isso aconteça. Agora, não sei se acredito que isso aconteça no curto prazo. Significa que eu tenho dúvida, né? Claro. Nem sei se acredita, porque eu estou em dúvida mesmo, né? Santo Tomé, só vendo para crer. É porque existe todo um complexo processo burocrático, legal, jurídico, contratual, para ser desmontado primeiro. E eu vejo o único caminho para que a sociedade tenha garantia de que isso será de fato viabilizado é pela via jurídica. Porque, inclusive, quando houve, nunca é demais repetir, lembrar isso aqui para os nossos telespectadores, quando houve um acordo
que parecia impossível entre o consórcio do VLT e o governo do Estado para poder retomar as obras, o Ministério Público foi contra e se posicionou perante a Justiça, e a Justiça falou, sem anuência do Ministério Público eu não vou fazer, não vou homologar nada, nenhum acordo, né? Então, assim, para desmontar isso, veja, a gente noticiou aqui outro dia que a Caixa Econômica estava impondo obstáculos por causa de responsabilidades que ainda não haviam sido saudadas com ela do VLT. Isso. Então, assim, ou o governo chega e passa a regra, fala, daqui que eu vou pagar tudo isso, e aí aumenta um prejuízo que já é bastante expressivo para a sociedade, né, para poder fazer o BRT, ou como é que resolve? Ao mesmo tempo que a gente quer, necessita, precisa de ter um sistema de transporte mais moderno, mais eficiente, né? Isso é indiscutível, todos somos a favor disso. A gente também precisa que esse prejuízo, primeiro, não aumente e, se possível, que ele seja ressarcido, o que já está consolidado. Como é que fica isso? Ou nós vamos esquecer, a nossa capacidade de adaptação e de conformação é tão grande que a gente já, não, beleza, já vamos contabilizar esse prejuízo aí, deixa por isso mesmo. Mas não é assim, porque a gente precisa ir lá e desmontar aquele pedaço de trilho, aquele pedaço de estrutura do VLT que está funcionando. As imagens aí recuperadas mostraram agora há pouco para os nossos telespectadores que o VLT chegou a andar em fase de teste por um trecho curto, mas tem um terminal, tem trilho. O que faz com tudo isso? Simplesmente arranca tudo, joga fora? E lembrando que o Tribunal de Contas da União já decidiu que aquele financiamento da Caixa para o VLT não vai poder ser usado para o BRT. Ou seja, aquele compromisso financeiro feito para viabilizar o VLT aqui em Cuiabá, esse dinheiro todo não vai poder ser usado agora, ser transferido para o BRT, ou seja, o governo ainda tem que liquidar esse outro compromisso financeiro que é muito grande, muito alto. Bom, mas a gente talvez tenha unanimidade, algo precisa ser feito, algo precisa ser definido, né? Bom, e nesse momento eu vou ler a sua mensagem, foram muitas aqui, porque o nosso telefone do WhatsApp fica aí na sua tela. Obrigada pela sua participação, a gente adora, viu? Vamos então para as primeiras mensagens desta terça-feira. Parabéns ao governador Mauro Mendes por tomar a decisão de implantar o BRT, pois o VLT não passou de uma negociata vergonhosa para roubar o dinheiro público. O Vander da Morada do Ouro. E essa percepção aqui não é uma unanimidade, mas muitas pessoas, de fato, têm o VLT como símbolo da corrupção. Vamos lembrar das obras da Copa do Mundo como um todo, né, gente? Agora, com o BRT, o governo acaba de vez com a cidade. As desapropriações anteriores foi o maior prejuízo de Cuiabá. Bom, mas olha só, eu não considero tantas desapropriações assim, se levarmos em consideração, Kleber e Daniel, podem até me contestar aqui, mas em outras capitais, gente, em grandes metrópoles, como não fazer desapropriações quando as obras são de mobilidade urbana, Kleber Lima? É um momento delicado para a cidade, é preciso abrir caminho. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o centro de Cuiabá, eu me lembro daquelas inúmeras manifestações dos comerciantes ali da prainha. Ali é uma área crítica de Cuiabá, houve inúmeras manifestações e outra, tem até a Ilha da Banana, que até hoje acredito que não tenha se resolvido. Assim, penaliza a cidade, penaliza os seus moradores. É preciso sim modernizar. As desapropriações, elas são inevitáveis, mas elas não significam prejuízo para o bolso daquele que detém aquela área. Ou significa, Kleber? Eu acredito que não, até porque alguns imóveis ali, eu não sei quais são os valores, né, da desapropriação, mas são valores, eu imagino que até superiores ao que seria vendido se eles fossem comercializar, sim, porque era uma região morta, não tem estacionamento, para moradia é perigoso, para comércio não tem estacionamento, alguns casos as casas são contíguas, geminadas, se você mexer numa, derruba a outra. Eu acho que ali foi até um benefício para quem tinha propriedade ali e não sabia o que fazer com aquilo, né? No caso da Ilha da Banana eu estou falando. Exato. Mais particularmente, né? Mas tem ali 2 ou 3 imóveis ainda que emperraram, está lá, aquela coisa horrorosa,
porque 2 ou 3 imóveis caindo aos pedaços, Pois é. desabitados, atravancam. Isso que eu digo, é complicado o negócio, é complexo pelo menos. Existe uma série de amarrações jurídicas que precisam ser resolvidas antes de você viabilizar o processo. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Ou seja, traduzindo, tô cocei no abro, Luciana, quando você fala da importância, da necessidade de se modernizar. E para isso, a desapropriação é o seguinte, a desapropriação significa que o interesse público vai prevalecer sobre o particular, mas sem prejuízo para o particular. Sim. Porque ele vai ser remunerado. Fora do ar, a gente estava conversando aqui sobre isso, como você citou, por questão de 2, 3, meia dúzia de imóveis, inclusive, assim, já condenados, ou, né, Cuiabá teve historicamente esse problema, né, de desapropriações. Temos algumas obras, algumas avenidas aí que tiveram que afunilar ou então desviar, porque, né, o poder público não conseguiu negociar com aquelas pessoas, com aqueles estabelecimentos ali, e isso aí para a cidade acabou ficando essa marca, né, de Cuiabá. Você tenta desenvolver de um lado, mas acaba, né, batendo de frente com algumas situações que não podem ser resolvidas porque o poder público não conseguiu desapropriar ou conversar com esses donos proprietários de É quase um imóveis. leilão, e o leilão é muito Exato. delicado, viu? E eu vou até citar aqui, porque eu conversei com você, Daniel, a gente está falando das desapropriações, e olha só, Cuiabá precisa sim, eu vejo muito poucas desapropriações, eu vou até citar um caso aqui, que eu fico estarrecida, Kleber. Eu comentei hoje aqui com o Daniel o seguinte, ali na região do Pedregal, quando termina a Avenida Arquimedes Pereira Lima, que você vai pegar o acesso à Avenida Miguel Sutil, a prefeitura colocou ali uma creche que foi desativada há algum período e agora voltou. E sabe o que tem na frente dessa creche? Prostíbulos, botecos, dependentes químicos. Aonde isso? No Pedregal, assim que termina a Avenida Arquimedes Pereira Descendo de Lima, É um gente. exemplo clássico Pois disso. é, e aí eu fico imaginando como exemplo do poder público para essas crianças. Uma escola totalmente revitalizada ali, né? Ficou Ela muito foi bem. derrubada e reconstruída. Exatamente. Aí já imaginou a população ali usando as crianças, as mães indo buscar e levar inúmeros dependentes químicos. Ali também é uma área de prostituição, tem inúmeros bares ali, mas assim, olha, caindo aos pedaços. Aquilo não é um bom exemplo para a nossa geração futura, não. Então, o que resolveria? Desapropriação. São imóveis antigos aí caindo aos pedaços, gente. Olha, eu vou finalizar aqui com as mensagens, tá? Para que eu possa chamar também intervalo, que a gente já está atrasado. Bom dia, bancada roxa. Eu tenho a solução para o VLT. É só fazer um projeto levando o VLT, ligar o Vale do Rio Cuiabá à ferrovia. Aí, junto o útil ao agradável. É o Juliano Vieira de Cuiabá. Ô, Juliano, mas aí você quer aumentar muito o VLT. A gente não conseguiu fazer um traçado em linha reta e já imaginou começar aqui a fazer curvas? Vai ficar mais Vira difícil outra ainda de ferrovia, sair. né? Pelo Mas amor ele de Deus. fala uma coisa, Mas é Luciana. ótimo, é perfeito. Ele fala uma coisa que eu, assim, olha, o VLT lá do aeroporto até o que seria o terminal do Atacadão, Sim. ele está ali a alguns metros Pois para é, ser... pois A é. ponte, que era o mais caro, está pronta, os trilhos estão prontos, só falta fazer o terminal ali do Atacadão. Quer dizer, compensa jogar isso tudo fora e ir lá destruir? Não era mais inteligente, barato, racional, concluir esse trecho, aeroporto, Atacadão, em Cuiabá? Então fica essa dúvida. Eu, sinceramente, não tenho dificuldade. É como assim, se eu imagino assim, eu construindo uma casa, aí eu tô com ela quase pronta, né? Aí eu preciso ir lá e derrubar, porque eu estou pensando na cor da parede. Pinta a parede de uma cor que você quiser, mas deixa aí a parede, não derruba a parede. É isso aí. A impressão que eu tenho é essa, porque estão se derrubando a parede por causa da cor da tinta. E a população tem que esquecer que já foi gasto 1 bilhão. E 200. Não E 200 tem como no esquecer, VLT. Daniel, não tem como esquecer essa conta, né? Então, E mais assim, né? A gente tem esse costume de criticar e tem que criticar os desvios que houve nesse processo de obras da Copa do Mundo como um todo aqui em Cuiabá. Mas assim, a gente está discutindo hoje, inclusive a Prefeitura já anunciou mais 2 viadutos ou trincheiras na Miguel Sutil, e eu fico imaginando o que seria da Miguel Sutil sem aquela Nossa. trincheira que já existe ali no Santa Rosa, sem essa da Jurumirim que está passando por... O que seria da gente hoje, do trânsito de Cuiabá, na mobilidade urbana de Cuiabá,
sem essas obras. Já né? está travado, né? Então, assim, o que se discute não é que as obras não eram necessárias, foram os desvios que cometeram, os desmantes que cometeram em cima dela. Não seria a mesma lógica para o caso do VLT? Eu tenho esse tipo de questionamento. Então, assim, a gente está parecendo aquela expressão que usam, que o remédio para a dor de cabeça está sendo cortar o pescoço. Não fica essa impressão? Drástico, Pois é, né? muito bem colocado, Kleber Lima. Não foi exagero, não. É exatamente esse o sentimento, viu? Exato. Olha, eu vou agora, então, gente, para o intervalo. Avançou aqui o horário 6 horas e 36 minutos, mas ficamos antes com a imagem de um trecho movimentado aqui de Cuiabá, historiador Rubens de Mendonça. Olha lá, a chuva continua caindo, refrescando Cuiabá, que estava quente pra dedéu, hein, gente? Bom, voltamos daqui a pouquinho.